El tema que inspira este congreso, el despertar de la conciencia, camino hacia la plenitud del ser, nos invita a emprender un viaje hacia nuestro interior, reconociendo que el verdadero progreso comienza en la transformación de nosotros mismos. Y no podría haber mejor punto de partida para este congreso que la conferencia que da nombre al tema que nos convoca el día de hoy, despertar de la conciencia. Con ella iniciaremos este recorrido de reflexión, aprendizaje y crecimiento espiritual que continuará durante estos 2 días de jornada de estudio, de fraternidad y de reflexión. Tenemos el privilegio de iniciar este ciclo de conferencias con la participación de uno de los más destacados divulgadores de la doctrina espírita en Brasil y en el ámbito internacional, Carlos Campetti, a quien invitamos. Suba al estrado, por favor. Aquí, Carlos. Me acompaña acá. Carlos Roberto Campetti es periodista de profesión, máster en Administración de Negocios y Marketing. Tras una destacada trayectoria profesional, hoy dedica plenamente su vida a la divulgación del espiritismo. Actualmente se desempeña como vicepresidente de la Federación Espírita Brasileña, responsable del área de unificación, y como vicepresidente de Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras, desde donde promueve el fortalecimiento del movimiento espírita en numerosos países. Conferencista internacional y autor de diversas obras sobre la doctrina espírita, entre ellas Pases a la luz del espiritismo y trabajo mediúnico, desafíos y posibilidades. Su pensamiento ha contribuido significativamente a la formación doctrinaria de miles de trabajadores espíritas y nos inspira a todos cada día. Nos sentimos profundamente honrados de su presencia en Honduras. Recibamos nuevamente con un cálido y afectuoso aplauso al señor Carlos Campetti. Muchas gracias. Saludos fraternales a todos. Es un gusto inmenso estar juntos y traemos el saludo de la Junta Directiva de la Federación Espírita Brasileña para todos vosotros. Una satisfacción inmensa ver un trabajo tan bien organizado, con la colaboración de diversas personas que se dedican, de hecho, a la divulgación de esta doctrina que merece este esfuerzo. Y me alegro mucho de ver que vosotros lo reconocéis y lo hacéis con dedicación. Es una felicidad. Me emocioné mucho con este video que había visto antes, pero dentro del clima en que estamos en este momento, nosotros sentimos una emoción muy fuerte. Y queremos agradecer mucho a la espiritualidad por todo el amparo, por toda la asistencia que nos brinda. Y rogamos a ellos que nos inspiren, a todos los que vamos aquí exponer los temas, pero a todos, no solamente para comprender las palabras, para en el campo de nuestra conciencia, de hecho encontrar los elementos para despertarla y sintonizarnos, alinear nuestros esfuerzos con la propuesta de nuestro Creador. Vamos a hacer uma apresentação que eu agradeço muito a minha mulher, Vera, que é quem me prepara estas apresentações, e tenho que sempre dizer isto porque eu não tenho a habilidade de fazer estas coisas, e agradeço muito a ela que sempre está presente comigo em los trabalhos que eu realizo. O tema é o despertar da consciência, não do congresso. Qual é o objetivo?
destacar a necessidade do despertar da consciência generadora de consequências positivas em la evolução moral del ser e suas relações com o universo. Poderia parecer pretencioso de nossa parte, verdade? As relações com o universo, pero estamos inseridos dentro de um universo. E cada um de nós outros tem seu universo particular. O grande problema empieza quando nós queremos que nosso universo particular se haga mais grande que o universo criado por nosso Criador, por Deus. E o despertar de nossa consciência vai levar-nos justamente a poner nosso universo individual em sintonia com o universo criado por nosso Padre, para que assim cumplamos as finalidades de nossa criação. ¿Por que fomos criados? ¿Por que estamos aqui? ¿Qué es lo que el Padre espera de nosotros? Al final de cuentas, ¿no? El Espiritismo nos pone muy claramente esto. Está en el Evangelio según el Espiritismo. Creed en Dios, pero sabiendo por qué. No es más el tiempo de la fe ciega. Es el tiempo de la conciencia despierta. De la conciencia que compreende, pero no solo queda en el campo del intelecto. Integra el conocimiento con la esencia de lo que somos, el sentimiento. Descartes, en su momento, cuando afirmaban que todo era ilusión, incluso nosotros mismos, él se puso entonces a buscar. E depois de ir eliminándolo todo, percebeu que não deixava de pensar. E ele então afirmou: penso, luego existo. E isto foi uma revolução impressionante durante largo tempo. Pero se eu os digo que o Espiritismo tem uma contribuição que profundiza isto. O Espiritismo nos vai enseñar que el campo del intelecto es importante, pero él solo, muchas gracias, él solo no tiene condiciones, porque nosotros no somos simplemente seres intelectuales. Por esto es que Jesús afirmó: la boca habla de lo que está lleno el corazón. Assim que nós somos essencialmente sentimento. E Maria de la Gracia de Ender, por favor, se eu hago alguma tonteria aqui, no que vou falar, corriges depois. Pero já escutei e he leído algo a respeito de esto, de que el corazón manda más señales para el cerebro de que el cerebro para el restante del cuerpo. E despacito vamos entender que a sede del comando del ser não é a parte intelectual. Jesus deixou isto para nós indicado, sino que é a essência espiritual que somos. E somos essencialmente sentimento. Vemos um vídeo como este, magnificamente bem elaborado, e vamos entendendo o que se vai poniendo de uma maneira que vai. Como o Espiritismo é clara, objetiva, pero isto nos toca algo distinto do entendimento. E é de isto que necessitamos tratar e estar atentos, sem menospreciar nenhum aspecto de lo que somos, porque Deus nos criou integrales. Nós nos bipartimos, multipartimos, nos dividimos em nós mesmos, porque queremos em el mundo prevalecer, e surge uma coisa chamada ego, e dele o egocentrismo, e nos perdemos em múltiples reencarnações, repetindo as mesmas experiências, hasta que despacito, a lo largo de los milênios, nossa consciência se vai manifestando. Se temos que falar do despertar da consciência, do ponto de vista científico, e o Espiritismo tem materiais para isto, necessitaríamos ir à origem nuestro. Pero os espíritos han alertado a Allan Kardec
que aún no tenemos el desarrollo del sentido para comprender a Dios y ni para comprender nuestro origen. Por lo tanto, lidiamos con limitaciones que solo serán superadas cuando, de hecho, como dice el video, nuestra conciencia despierte. Pero hoy ya tenemos elementos para comprender que fuimos criados com um objetivo. Questão 540 do Livro de los Espíritos. Quando Allan Kardec pergunta a los espíritos, e os espíritos respondem para Kardec: todo se encadena en la naturaleza, desde el átomo hacia el arcángel, que empezó por ser átomo. Eu fui ao original. Esse aqui hay que ir aí. Que é o que está escrito em francês aqui. E allá não está dicho que passou por el estado, que estuvo en la condição de. Não. El átomo, el arcángel que empezó por ser átomo. Por ser átomo. ¿Qué es el átomo? En el tiempo de Allan Kardec, la partícula indivisible de la materia. Hasta entonces no se había fusionado el átomo. Hoy, con la fusión del átomo, que ya sabemos que existe, vamos a la cuestión 115A del Libro de los Espíritus, y vamos a encontrar que los espíritus, dice Allan Kardec, que fuimos criados simples e ignorantes. Y Dios nos sometió a las pruebas para, por el esfuerzo, desarrollar nuestros potenciales y aproximarnos de Él. Pero ya no estamos próximos de Él. ¿No fue Él que nos creó? Él está en nosotros, pero nosotros ni siempre estamos con Él. La cuestión es que nos creó simple e ignorante. ¿Qué significa simple? Y los espíritus, dice Allan Kardec, comenta sobre esto, sin saber, sin conocimiento. Pero si el átomo era la partícula indivisible y el arcángel empezó por ser átomo, y hoy sabemos que el átomo es compuesto y que los elementos que componen el átomo se dividen también, vamos aos quarks, spins, e vamos remetendo hacia atrás ou hacia a origem, e hoje já podemos dizer que todo é energia, porque nossa pobreza de linguagem não nos permite ir mais además de esto, pero iremos. Pero já aqui temos bastante. Somos essencialmente energia. Somos fruto de la obra de nosso Criador. E empezamos em lo mais simple que podamos imaginar. Imagine lo mais simple. Lo mais simples que imaginas é o quark, é o spin, é um elemento do elétron, pero vamos ver que isto é energia. E empezamos, então, por aí. Por enquanto, por agora, é isto o que podemos poner. Pero, isto em el sentido de simple. E de sem saber, sem conhecimento nenhum. E a experiência nos vai fazendo generar condições de acumular experiência a lo largo do processo evolutivo. Todos começamos por aí. Como foi? Como mônadas? Como? Começamos em que reino? Porque há alguns espiritistas que hasta hoje não aceitam que começamos no reino mineral. Pero começamos antes de isso. Porque o átomo está no reino mineral, ¿verdad? Pero si vamos remontando, ¿en dónde empezamos de hecho? Bien, empezamos por ahí, pasamos por el reino mineral, pasamos por el reino vegetal, pasamos por el reino animal, alcançamos el reino hominal e estáis esperando que eu vá diretamente ao outro, pero espera, há algumas mulheres, e eu concordo com elas, porque eu não sou bobo, não? Que afirmam que muitos homens terão que sair do reino nominal e passar por el reino mujeral, para depois ir ao reino angelical. E como as mulheres têm sabedoria, é bueno concordar com elas, porque de hecho
há situações que necessitamos compreender, não? Que o Espiritismo nos ensina todo. Eu era jovem, machista, pobre de minha irmã, era a única irmã com outros 3 irmãos, era tremendo. Eu comecei a estudar Allan Kardec, mais ou menos com 11, 12, 13 anos. Quando digo a la questão 200 do livro de los espíritos, los espíritos ora reencarnan homem, ora mulher. Eu digo, Deus meu, já havia entendido a lei de causa e efeito, vou ter que pagar todo isto. E hoje está arraigado. Eu digo a minha mulher, comentamos não há muito tempo, temos que formar convicções. Convicções que levaremos a outra encarnação, em que nascamos em qualquer lugar que fuera, conforme nossas necessidades. E a la educação que recibamos, não importa qual fuera, as convicções se apresentarão. Deus existe. Somos seres imortais. Fomos criados para ser felizes. A felicidade não é a meta, a felicidade é a hora, é o que hacemos agora, é o caminho. E vamos formando estas convicções. Necessito respeitar ao outro, porque se não respeito ao outro, estou negando o respeito hacia mim mesmo. Vamos formando convicções a lo largo dos tempos. E estas convicções se apresentarão em las seguintes reencarnações. Mi papá, que era semi-analfabeto, praticamente analfabeto, só leía para ele com muita dificuldade, pero não deixou de ler por conta de esto. Ele afirmava: alguns hijos nascem hechos. Porque era de uma sabedoria impressionante, ele observava as coisas. Ele era cultivador, ele dizia assim: la ramita, nosotros la enderechamos mientras es pequeñita, jovencita, porque después que la ramita se hace adulta, si se va a intentar poner a la derecha, se rompe. E aí vamos observando que muitas vezes reencarnamos em situações muito humildes, pero el conhecimento, as convicções que foram firmadas não se perdem. E aí, então, este acúmulo de experiência vem desde aquele período anterior allá, desde aquele começo, hasta que, em um dado momento, bajo a assistência de los co-criadores de nosso Padre, espíritos que já alcançaram condições mais elevadas, então, nós, como princípios espirituais que hicimos toda esta... Não estou falando nada de opinião personal, está todo em livro de los Espíritos o que estamos citando. Basta seguir aí 540, 115, 115A, depois vamos para as 500 e alguma coisa, chegar a 600. Em ele 607 por aí, Kardec pergunta, porque ele havia entendido que o princípio, o espírito, ele se desarrollava hasta alcançar esta condição, de princípio espiritual a espírito. E Kardec pergunta, pero ¿dónde passa el espírito por esta experiência? Quando? E os espíritos, em el período que podemos chamar de pré-humanidade, quando aún não alcançamos a condição de humanidade. E o despertar de la consciência vem desde aí, acumulando as experiências. E vamos, então, chegar à condição de assumir progressivamente o que é chamado de livre-albedrío, que só é possível quando a consciência empieza a compreender que há uma lei. Porque se não há o conhecimento da lei, não há responsabilidade. Está clarito. Por lo tanto, el mal não é fruto da ignorância de não saber. É fruto da ignorância voluntária de saber e não querer fazer o que se sabe. É de onde surge o mal. ¿Qué es el mal? Pergunta Allan Kardec a los espíritos. Está en la tercera parte de las leyes morales del libro de los espíritos. Ellos dicen, el mal es el alejamiento de la ley divina. Y el bien es el cumplimiento de la ley divina. Por lo tanto, Dios no crea el mal. El mal es creado por nosotros.
E nós somos responsáveis. Pero en la sabiduría divina, eu estava dando uma classe de ESD, allá em la FEB. Hoje não damos mais classes. Hoje hacemos facilitação de processos de aprendizagem. ¿Está bem? Porque nadie é professor, não? Nós aprendemos juntos dentro dos processos. Então, estava allá, era a aula que se dava de ESD, então, dando uma aula de ESD. E um dado momento, eu comentei, havia umas 30 pessoas na sala, porque o mal não existe na lei divina. E naquele momento, eu mesmo me assustei com o que havia dito. E pensei, Deus me ora, buenos espíritos, vosotros tenéis que conduzir. Como vou seguir com isto? Porque eu não recordava, em aquele mesmo momento, como era que seguia isso. E senti a inspiração, não? E aí vino isto que estamos comentando agora. Deus não criou o mal, Deus criou a lei divina. E o mal surge quando nós não a respeitamos. E, por lo tanto, nos hacemos responsáveis. Pero dentro da lei divina não há o mal. Porque se eu hago algo que perjudica a outro, em el ponto de vista dele, em el meu próprio, porque vai generar um processo de necessidade de que eu repare o mal que he hecho, pero este mal para aquela pessoa não é um mal, aunque ela não lo compreenda. Porque se ela lo está sofrendo, é porque lo necessitava. Miren donde vai o despertar de la consciência. ¿Está bien? Un entendimiento de que nadie puede hacer mal, porque Dios no lo permite. Quando nós pensamos que estamos fazendo mal, estamos auxiliando al outro a despertar sua consciência, resolver seus problemas pendentes, pero isso não justifica o que hacemos, porque genera uma necessidade para nossa própria consciência de reparação. E por que isto? Questão 621 do Livro dos Espíritos. ¿Dónde está inscrita a lei de Deus? Em la consciência, verdade? E o despertar de la consciência nos hace conscientes, vale aqui a redundância, de esta realidade, de que a lei é a firma de Deus em nós. Deus firma sua obra quando põe em nossa consciência a lei divina. E à medida que esta consciência vai despertando, nós vamos percebendo os ângulos, os aspectos, pero em los processos de desenvolvimento nossos, cometemos as equivocações de pensar que somos donos da verdade. E aí alguém disse assim, e este era um conceito que eu mesmo lo adotei durante algum tempo: a verdade é relativa. E houve uma imagem que alguém puso, que a verdade era um prisma, e o prisma se rompeu, e os pedaços han caído por aí no mundo. Cada um encontra um prisma, e mira o pedacito do prisma, e aí vê um aspecto da verdade, e pensa que isto é toda a verdade. E por conta de isto surgiu que a verdade é relativa, pero lo que é relativo é nossa capacidade de observar, de não conseguir perceber que isto é um pedacito do prisma, e não toda a verdade. Porque a verdade hecho é absoluta, ou então não é verdade. Desta maneira, vamos sendo convidados a tomar consciência desta realidade. Pero encontramos resistências dentro do processo. As resistências são muitas. Pero temos o livre-albedrío para solventar esta questão, porque as resistências são necessárias, como sejam as pruebas, os desafios, para evolucionar. Isto está em el capítulo 4 de Lucas e de Mateus. Em la tentação em el desierto. Poderia Jesus ser tentado? Se Tiago afirmou que nós somos tentados em nossa própria concupiscência, ou seja, em nossas próprias debilidades, que debilidades tinha Jesus, como já foi posto aqui hoje, que foi o espírito mais evolucionado que já estuvo entre nós? Não tinha errores, não havia como ser tentado por nada. Então, sacamos a conclusão, observando o que Kardec puso, que isto era uma parábola e não hecho está em o livro La Gênesis de Allan Kardec, quando ele comenta, no capítulo 15, que isto é
Esta é uma parábola, que era uma parábola de Jesus, hablando com os discípulos e não com o pueblo, porque o discurso com o pueblo vem no capítulo 5, o sermão da montanha. E o discurso para o pueblo é completamente distinto de este, que foi a conversação que ele teve com os discípulos, porque os discípulos necessitavam estar preparados para saber com que iam lidiar, que era justamente com o desarrollo e o despertar da consciência da humanidade. E explicou para os discípulos como era o processo da criatura. Fuimos criados simples e ignorantes. Vamos allá. Está dicho que o Espírito levou Jesus ao deserto. Certo? O que significa isto? Jesus estava dizendo, não? Que Deus lo criou a ele, como a todos os demás, e lo someteu a pruebas. O deserto é o processo do contato com o campo material. Comparado com a realidade espiritual, o campo material é um deserto, lleno de desafios, de problemas, de dificuldades, como os desertos que temos aqui em nosso planeta. Então, nos someteu a las pruebas. Mira como o Espiritismo vem e resgata a enseñanza que Jesus puso, não? E que não pudimos muitas vezes compreender. Então, alguns compreenderam e seguiram, mas outros, como nós, não hemos compreendido, por isso estamos aqui hasta agora. E aí, vai e disse assim: em el deserto passou 40 dias e 40 noites. O que significa 40 dias e 40 noites? Um tempo indeterminado, porque vai variar para cada um. Porque Deus nos cria e aí nos põe as experiências. Qual é este período? De pré-humanidade. 40 dias e 40 noites. La pré-humanidade, o desarrollo do princípio espiritual. E aí tuvo hambre, depois de 40 dias e 40 noites, tuvo hambre. Que interessante. Empezou a despertar a consciência e tuvo necessidade de conhecimento, de interpretar o que lhe ocorria, de entender os processos. Empieza o despertar da consciência aí. Bem? Bueno, aí há dois caminhos. 115A do Livro dos Espíritos. Los dóciles evolucionam mais rápido que los rebeldes. Pero estemos tranquilos que allá adelante Kardec vai perguntar: e há diferença quando o rebelde alcança a condição do outro que revolucionou mais rápido? Porque qual é a diferença entre este que evolucionou mais despacito e o outro que foi mais rápido? A resposta: a diferença são as eternidades. Ou seja, os períodos de tempo de cada um, se podemos entender assim, nossa limitação. Pero quando chega allá, o Padre não hace diferença entre seus filhos. Todos seremos iguales, como fuimos iguales em el momento da criação divina. Por lo tanto, estamos rezagados, estamos em um planeta que recém empieza a sair de expiação e pruebas para a regeneração. Não estamos adentrando a regeneração agora. Estamos no começo da regeneração. E há gente que não concorda com isso, por isso esse é outro tema, tá bem? Então, neste processo, os dóciles atendem aquilo que a consciência lhe indica como lei divina, que é rudimentar em seu começo, muito rudimentária. E só surge responsabilidade por el uso do livre albedrío quando o indivíduo sabe que deveria ser assim, pero hace assado. Aí genera a dificuldade, a necessidade de reparar, a necessidade de passar por a mesma experiência para aprender. Isto se pode repetir sucessivamente e são das chamadas reencarnações. A partir de aí, então, vêm as tentações, que são os desafios necessários. O primeiro deles, tu hambre. E aí ha posto, né, ele põe que ele vai, então, e o tentador, vamos entender, está o diabo, o Satanás. O que significa isso originalmente? Não é esta figura com cuernos, com cola puntiaguda. Isto é folclórico, isto é de la criação de nossa mente enferma. Não estou criticando os outros, porque provavelmente
hemos auxiliado neste processo atrás, em outras encarnações, verdade? Este Satanás é o inimigo. Que é o inimigo do espírito? El apego a la matéria. El agarrar-se a la matéria é o inimigo. Aí está a problemática para poder entender esta primeira tentação. El tentador se chega e diz: se tienes hambre, transforma as pedras em pão. E aí pensamos em que nós temos que aprender a ser milagros, então. Pero há alguém aqui que é cultivador? A família de vocês foi cultivadora? Minha família foi cultivadora. Eu vim do campo. Como é que transformávamos e transformamos hasta hoje pedra em pão? Ponemos os instrumentos na terra, revolcamos a terra, preparamos a terra, ponemos as semillas e de la terra nascem os elementos que nos vão alimentar. É assim que se transforma pedra em pão. Não é por milagro. E só vamos compreender o que aí foi posto quando vamos allá na parábola de aquele homem que era muito rico, riquíssimo, e não sabia o que fazer com a cosecha. ¿Os acordáis dessa parábola? E aí ele mandou destruir todo o que tinha de celeiros, de depósitos, e construir outros mais grandes. E aí, quando estava todo listo, disse: minha alma, come, regálate, come, bebe, porque aí tienes todo o que necessitas. E por largo tempo, e vai escutar a voz de Deus. Que é a voz de Deus? De la consciência. Olha a consciência outra vez. La voz de la consciência, dizendo-lhe: insensato que eres, en esta noche mismo que te encuentras, quitar-te el alma. ¿Para que te servirá todo lo que acumulaste? Assim que es la noche de la ignorância voluntária, porque ele era muito rico. Ele tinha acesso e poderia ler, estudar, ter maestros, conhecer, pero ele hacía questão, como perdão, muitos espiritistas que têm uma biblioteca magnífica, pero não tocam os livros. Cuidado, porque os livros foram escritos para que leamos. Então, os mensagens que recebimos em Centro Espírita, em nosso grupo mediúnico, e que ponemos em cajón, e não las estudamos. E os espíritos deixam de darlas, porque nós não las estamos utilizando. Aí vêm os imperfeitos e entram e põem suas opiniões personais aí. E aí, de repente, seguimos as orientações personais de eles, e não a orientação de los mentores do centro. Assim que não podemos repetir os processos. Hoje estamos tornando-nos conscientes desta realidade, verdade? Então, este homem não quiso saber. Ele estava agarrado à matéria. Em la noche de la ignorância voluntária, quitar-te el alma. ¿Qué es el alma? Novamente, o espiritismo. O espírito encarnado. Quitar-te el alma significa va desencarnar. E para que vai servir todo o que acumulou em campo material? Então, Jesus responde, não, para não ser tentado. Viene a segunda tentação, que está relacionada com o despertar da consciência. Vean, ele lo levou em el alto del pináculo del templo. E le dijo: tírate de aí para hacia abajo, porque los ángeles vendrán para auxiliarte, para cuidarte, porque eres hijos de Dios. Se eres hijo de Deus, tírate de aí. E que vai responder Jesus para ele? Aléjate, Satanás, não? E aí nós vemos a representação que nós hacemos de Deus em la terra. Nos convertimos em representantes de Deus em la terra por intermédio de las religiones. ¿Por qué el pináculo del templo? Porque queremos ser el que comanda. E aí arriba comandar a los demás, em lugar de Deus. E nadie vai entrar no cielo se não me paga o diezmo. Ou se não hace o que eu estou dizendo. Porque eu recebo os espíritos, então você tem que fazer o que digo, porque eu recebo os espíritos. E sou representante de Deus, então. Os demais não, eu sou. E quando há os outros, têm que ser inferiores a mim, porque eu tenho que... E se não há outra forma, peleo.
E é o que levou às guerras religiosas que han matado mais gente que as outras guerras em todo o mundo. Muito bem. No tentarás el Senhor tu Deus, dijo Jesus. Está escrito, no tentarás el Senhor tu Deus, intentando ponerte em lugar de Ele. Porque Jesus nos ensinou a falar diretamente com Deus quando os discípulos lhe perguntaram, ensina-nos, Senhor, a orar. E ele empieza, Padre nuestro que estás en los... Padre nuestro que estás en los cielos. Já indicando que somos todos hermanos, hijos del mismo Deus. E viene a terceira tentação. Lo lleva al alto del cerro allá y le enseña todos los imperios, todo lo que el mundo tiene. Si me adorares de rodillas, todo esto te doy. Significa en la administración pública, en la administración de grandes empresas, en la administración de las cosas del mundo, ¿no? Saca tu mejor parte. Y para los tuyos y los demás que se arreglen. Es más o menos por ahí. Entonces, la tercera tentación, la primera es la administración de los bienes de Dios a través de las iglesias que criamos a lo largo de los tiempos, y la otra, las administraciones de los bienes materiales, tomando posiciones en favor de sus propios intereses y de los demás. Y muchas veces, como nosotros vamos a encontrar en aquella serie, se llama María de Magdala, que foi hecha em Espanha, 60 capítulos, e deixa muito claro esto, a relação do templo com a administração pública para explotar o povo. E era o que Jesus enfrentou então. ¿Por que crees que Jesus foi levado à cruz? ¿Por uma questão religiosa? Puede estar seguros que não era nada de esto. Lo llevaron porque atacava os interesses materiais de los poderosos de la religión y de los poderosos de la administración pública. Así que el despertar de la conciencia nos lleva a esta situación, de saber eso y con este conocimiento hacer el esfuerzo de autosuperación. Aquí nosotros tenemos, mi mujer pidió a la IA de ChatGPT para hacer un dibujo. Ele hizo um dibujo inicial e minha mulher cerrou e comentou comigo, com todo cerrado. Dijo assim, não quedou bem, não tem profundidade, não tem expressão, não vai servir. Ele abriu o ordenador outra vez e apareceu mensagem. Te envio um ensaio. E mandou este dibujo e explicou a profundidade do dibujo, a essência, o significado do dibujo, pero o ordenador estava apagado quando falou comigo. ¿Está bem? Bueno, o hecho es que aí está. Entendamos o seguinte, é bueno entender isto, IA não tem consciência. E não pensa como os humanos, e não vai substituir a los humanos. Estemos tranquilos quanto a isto. Nos vai causar dolor de cabeça se não sabemos utilizar isto. Pero isto é uma programação. Pero uma programação que pode cosechar informações, dados, acumular estas informações, incluso utilizar elementos que temos em nosso bolsillo, del móvel, del tablet, del ordenador que temos, mesmo cerrado para escutar o que está ocorrendo. Eu hago uma broma, hice uma broma com uma senhora que trabalha com nós há muitos anos, e ela me disse, mira, eu não posso falar com meu marido sobre certos assuntos porque me vem publicidade de lo que estou falando. Aí eu lhe disse, bueno, vai haver um momento que nós não vamos necessitar falar. Quando entremos em el baño de nossa casa, vamos receber uma publicidade de papel higiênico, de shampoo, sem necessidade de falar, porque estão ubicando onde estão, porque nós permitimos. Pergunta, ¿puedo ter tu ubicação todo o tempo? E decimos sim. E eles têm a ubicação todo o tempo. E vão utilizar isto ou não? Assim que necessitamos estar atentos. A evolução viene, vai seguir existindo, e nós necessitamos ampliar nossa consciência em relação a todo isto. O caminho del hombre, então, conforme o entendimento, traça a transformação do ser humano
desde el predominio de los instintos hasta el despertar de la conciencia espiritual. El proceso conlleva el desarrollo del altruismo, de la compasión y de la responsabilidad, dejando atrás el egoísmo y el egocentrismo. Aún no tocó en el orgullo, ¿está bien? Instinto, supervivencia, surgimiento del egoísmo. En la lucha por la supuesta supervivencia, en algún momento empezamos a desarrollar por la fuerza bruta la imposición hacia los demás. Y ahí, entonces, empieza todo el problema. La moral del hombre ha progresado desde la necesidad de supervivencia, basada en el instinto grupal, en la prehistoria, hasta la ética filosófica de la antigüedad. Pero no paró ahí. Vamos a encontrar. El progreso moral de la humanidad puede rastrearse a través de etapas fundamentales. Vamos ver rápidamente. Instinto de supervivencia y cooperación. En los albores de la humanidad, la moral se basaba en conductas innatas orientadas a la preservación de la especie. Ahí es donde surge la cooperación, la búsqueda de alimentar a la cría, ¿no? Que viene del instinto animal, y así sucesivamente. El cuidado de los vulnerables, el reparto de alimentos y la protección mutua dentro de los clanes garantizaban la supervivencia frente a las adversidades de la naturaleza. Aquí damos el salto porque no da tiempo de examinar todo el proceso de la criatura en el período pré-humanidad. Es importante que sepamos que hay esto. Podemos profundizar en el libro de los espíritus y otras obras, Evolución en dos mundos y así sucesivamente, ¿no? Y vamos tratar más de ahora en adelante siempre la cuestión de el ser ya consciente, ¿está bien? La ignorancia genera miedo, violencia, egoísmo. Pero comprendamos bien, esto es natural y este miedo, esta violencia, este egoísmo que va a surgir aquí, ¿no? Es fruto de ya una mezcla de ignorancia, de no saber con la ignorancia de saber pero no querer hacer. Porque nadie va a actuar usando el libre albedrío sin tener la orientación de cómo hacerlo. Siempre va a haber esta orientación. El miedo es el peor consejero nuestro. El miedo nos paraliza, ¿verdad? El miedo nos hace perder el aliento. El miedo nos pone girando cuando estamos en el alto y tenemos el peligro de caer. Y así sucesivamente. El miedo nos hace reaccionar en contra del otro antes que el otro actúe. Porque estoy con miedo de lo que va a hacer él. Entonces, antes de que me pongan una bomba, yo tengo que tener 10 bombas para defenderme. Es más o menos esto lo que produce el miedo, que genera la violencia y que es fruto del egoísmo. El egoísmo es la primera gran chaga de la humanidad, el egocentrismo. Y para entender bien claro, la situación es así. No sé si tienen dudas vosotros. En cualquier situación soy yo. Primero yo. Después, depende de cómo va, yo. Y si hay 3 o 4, bueno, yo. Pero hay una comunidad, ¿verdad? Un grupo, ah, sí, pero yo. Y si estamos hablando de una nación entera, yo. Y si hablamos del universo, ¿qué es esto? Yo. Estoy exagerando, pero es el comportamiento muchas veces que brota. Si nosotros no estamos atentos para trabajar, es lo que brota. Esto impide el despertar de la conciencia, la bloquea, porque como no estamos aplicando lo que hemos ya sabido, no tenemos los parámetros, las bases para aprender el paso siguiente. Por favor, pongan atención en esto que estamos poniendo ahora, ¿está bien? Cuando yo me cierro en mí mismo egoísticamente y yo hago lo que quiero y no lo que es necesario, yo
Dejé de hacer lo que ya sé que es necesario, no voy a aprender lo que más es necesario. Porque estoy impedido, porque yo mismo me he bloqueado. Y aunque se presenten las situaciones, yo no veo. Es por esto que hay un dicho que dice que cuando el discípulo está listo, el maestro aparece. Porque el maestro está, pero el discípulo no está listo, no lo ve. Y André Luiz dice así, cuando el trabajador está pronto, el trabajo aparece. El trabajo está todo el tiempo, pero si el trabajador no está preparado, no lo ve. Bueno, código de conduta y religión en el Oriente Próximo. Mira este paso que dimos. Las civilizaciones y las grandes religiones. La moralidad comenzó a codificarse mediante dogmas religiosos y leyes. Código de Hammurabi, el hinduismo con el concepto de Dharma, dever cósmico, y el judaísmo con los 10 mandamientos. Estamos haciendo um rápido recorrido, ¿está bien? Isto todo merece profundización. El enfoque se amplió para abarcar nociones de justicia, límites, dever y responsabilidad hacia las deidades y a la sociedad. Cada sociedad se desarrolló en sus aspectos. Cuando religiosos asumieron el control, entonces utilizaron el conocimiento que tenían para dominar a los demás, ¿no? La evolución es continuada. Vamos pasando por las experiencias. En las tradiciones que incluyen la reencarnación, como en el hinduismo, el ser acumula experiencias a lo largo de múltiples existencias, sufriendo las consecuencias de su comportamiento en las relaciones con los demás. Pero en el hinduismo hay lo que es llamado de, ahora se me fue el nombre, reencarnación en animales, metempsicosis. En la metempsicosis que retorna, ¿no? Mi suegra vivió fuera de Brasil, estava vivendo em um país e vivia em el departamento ao lado, ela vivia com um diplomático, então eram diplomáticos que viviam naquele edifício, naquele sítio. E a pessoa lhe deu a chave para cuidar seu departamento, mientras saíam de vacaciones. E minha sogra, quando entrou, encontrou um montão de cucarachas dentro da casa. E chamou um fumigador. Quando a pessoa volviu, que abriu a porta, ela chamou minha sogra de assassina, porque havia assassinado seus ancestros. E são crenças, não? Temos que respeitar. Pero minha sogra não sabia, isso sem saber, não? E lhe pareceu muito raro. Poderia haver pensado, pero por que esta mulher tem tantas cucarachas? Não, pero não pensou. E aí deu esta consequência. Assim que temos que respeitar as crenças de los demás, pero nosotros sabemos com o espiritismo que isso não existe. Miren os níveis de consciência. Se eu actuo e causo daño a alguém com a consciência que eu tenho da reencarnação e que eu não serei cucaracha nem nada disto, e a outra pessoa, ela não atua porque ela tem medo de venir a ser cucaracha, quem ganhou? Eu que sei que não vou ser cucaracha ou ele que não sabia? Perceberam a coisa? Ele não hizo mal porque tinha medo de ser cucaracha. E eu, como sei que eu não vou ser cucaracha, eu não tenho medo, hago o mal. Pero vou ter que reparar em uma outra encarnação, uma outra reencarnação nisto. Então, há que examinar as coisas bajo o ponto de vista do outro para não cometer injusticias, não? Razão e virtude. Antigua Grécia. Os pensadores como Sócrates e Platão introdujeron a ideia de que o comportamento moral não devia surgir simplesmente del miedo ou la costumbre. Não por imposição social, simplesmente. Não porque os papás estão dizendo, sino del autoconocimiento e del ejercicio de la razón. La virtud passou a considerar-se el camino para alcançar el bien y la armonía del alma. Um grande passo que vamos a ter em la antiga Grécia com Sócrates, Platão, Aristóteles, os pensadores de aquele entonces, que Jesus los enviou. Foi de aqui que surge a dialética socrática, que sua mamá era parturiente, ela assistia mulheres em el parto. E Sócrates criou a maiêutica, el parto de las ideias. Pero Jesus
que havia enviado Sócrates estava preparando o caminho para que ele viniera e dera um passo mais, que hasta hoje temos dificuldade de entender. Jesus utilizou a maiêutica de Sócrates? Sim, e largamente, pero ele deu um passo mais. Ele não queria solamente o parto de las ideias, ele queria o parto del hombre nuevo. ¿Está bem? Que Sócrates e Platão começaram a preparar o caminho para isso. Eles já começaram a sair simplesmente de las ideias por las ideias, porque já proponiam que a alma seguia, que havia a comunicação de los espíritos. Sócrates tinha um daimon que falava com ele. Daimon era espírito, não demônio. Daimon se converteu o demônio com a Igreja Católica. No, daimon era simplesmente espírito. Sócrates tinha um espírito que lhe falava, que lhe orientava, e não era secreto. Todos sabiam disso. E então, eles inauguram esse processo, mas só Jesus, 400 anos aproximadamente depois, teve condições de trabalhar com nós, com uma parte da humanidade, em condições de compreender o parto do homem novo. E alguns lo hicieron. Despertar, questionamento, curiosidade, desejo de cambio. O despertar vem por aí, um questionamento, uma curiosidade que temos de alguma coisa, um desejo de cambiar porque as coisas não estão bem, livrar-se de um dolor, de um sofrimento. O processo deve de culminar em el desarrollo de la empatia, la razón e la responsabilidade social, guiando a los seres humanos hacia el objetivo de uma maior autonomia, compaixão e consciência coletiva que deverá alcançar a lo largo de los milênios. Ayer, já por la noite, estávamos em refeitório del hotel. Fernanda e José estávamos falando. Fernanda, num dado momento, eu creio que José não havia chegado todavia, e então me disse que um autor, que eu não sei o nome, já falou, mas eu não guardei, americano, escreveu um livro. E vou traduzir assim, que seja tipo, déjales, não? Déjales. Está traduzido ao português, e ela me vai enviar a portada e eu vou buscar o livro para ver se lo compro para ler. É um autor que está vendendo, disse que está vendendo, está best-seller já há várias semanas, meses já, o livro. Déjales. É simplesmente o título, não? Mais ou menos isso. Mel Robbins, ele autor. Se queres buscar, de repente já há tradução para o espanhol. Não é autor espírita, está bem? Pero ele trata de uma tese que necessitamos estar atentos para o despertar da consciência, não só o individual, pero coletiva. Ele disse que não devemos dar importância quando vemos as coisas que estão mal hechas. Não criticar, não perder tempo com isto, não dedicar-se a ello. Déjales. Simplesmente haz lo que sabes que tienes que hacer. E eu lhe dije a Fernanda, não he leído o livro, provavelmente o autor tocou neste assunto, pero se não tocou, deveria de haver tocado. Porque podemos fazer mais do que deixar-les, simplesmente. Porque se ele mal hecho está aí, mal hecho, e eu vejo, e eu puedo arreglar sem ofender a nadie, é minha obrigação arreglar. Certo? Vou dar um exemplo. Uma botella ha caído na calle, onde passam os coches. Esta botella, se um coche vem em velocidade, pode golpear esta botella, que sale volando e golpea a cabeça de uma pessoa e la mata. E eu estou passando e he visto esta botella. Então, é meu dever sacar a botella. Não importa quem. Qual foi o louco que lo puso? ¿Por que necessito dizer isso? Qual foi o que não tem consciência ecológica que tirou esta botella aqui? Porque eu tenho que criar coisas negativas relacionadas com a coisa negativa do outro. E me vinculo ao outro perturbado. Às vezes foi um acidente, foi um descuido, foi alguma outra coisa. Eu não sei por quê. O hecho é que estou vendo a botella. Mientras estou criticando, vem o coche, le dá em la botella e pam, em minha cabeça. Então, é meu dever ir allá, sacar a botella e pôr-la no sítio devido. Déjales. Não temos que criticar a los demás, está cuidando. Isto é o que Jesus ensinou para nós. Pero creemos que para corregir al mundo, temos que corregir a los demás.
Carlos Torres Pastorino recuperou uma enseñança que é antiga, em seu livro Sabedoria del Evangelho. E ele põe assim: a maior contribuição que uma pessoa pode dar para a melhoria do mundo é a melhoria de si mesma. E é uma coisa que nadie mais pode fazer e que nadie pode fazer por el outro. Porque nadie pode melhorar al outro. Nadie pode me melhorar e eu não posso melhorar a nadie. Pero podemos causar boas influências para que a pessoa decida cambiar e melhorar-se. O despertar da consciência nos leva a este sentimento de solidariedade, em que o problema do outro não é do outro, o problema pode ser mío, pero isto não me dá o direito de agredir o outro, de apontar o dedo, de exigir que ele haga diferente. Pero eu posso ser diferente porque já tenho consciência de esto. E se não lo hago, eu sou mais responsável que ele, porque ele pode estar fazendo sem saber. Porque minha consciência já despertou e lá de ele, todavia, pode não haver despertado. Todo bem nisto? Vamos pensando, não? Compreensão. A compreensão leva a empatia, a responsabilidade e lá encontrar opções que sejam mais favoráveis, que sejam mais produtivas, mais construtivas. O amor universal, a culminação desta transformação com Jesus, o Cristo, é o passo de uma justiça basada em la represália, ojo por ojo, al amor incondicional de la compaixão e de la caridade. Viene del código de Hammurabi, el ojo por ojo, para chegar al perdão hacia los enemigos. O enfoque ético se desplaza de la acción externa hacia la intención y la pureza de corazón. Miren el sentimiento que hablamos en el comienzo. ¿Está bien? Amor universal y alteridad, de la Edad Media al Iluminismo. El surgimiento de importantes corrientes filosóficas y espirituales fomentó ideales de compasión e igualdad. La moralidade criou uma dimensão de amor universal al prójimo, sentando as bases de los derechos humanos modernos. Pero passamos por esta situação. Pós Segunda Guerra Mundial se cria a União de los Países, ¿verdad? Pero dos países tinham direito a veto. Que união é esta? Em la época da União Econômica Europeia, a gente estava entusiasmada. Estamos começando um governo central. E Reformador publica um editorial. Estemos atentos que os bloques se formem contra de outros bloques. E isto é uma ação do egoísmo coletivo da sociedade. Todo bem? Comemoremos os avanços, pero veamos que estes avanços têm suas limitações. Que necessitamos ir mais allá de lo que a vezes nós miramos em la primeira mirada. Transformação, autocontrole, perdão e serviço. A transformação, quando ocorre, quando despierta a consciência, nós assumimos o autocontrole. Nós perdonamos incondicionalmente. E aqui vou abrir um pequeno parênteses. Incluso a nós mesmos. Existe já algum exercício de auto-perdão? Isto é muito importante. Chegar delante del espejo, ou de lo que quieras, mirarte, mirar dentro de los ojos. Eu já hice isto alguma vez. Eu chego allá e digo assim: ai, Carlos Campetti, raça de víbora, ¿hasta quando soportaré? Dijo el Cristo. E aí digo, Carlos Campetti, e esse é o tema que vamos desenvolver depois, al final. ¿Está bien? Entonces, passamos del perdão, del auto-perdão, al serviço incondicional. Estamos para servir. E está posto aí. O despertar de la consciência, quando se efetiva, nos convertimos em servidores de Cristo. Pero isto viene depois. O Espiritismo, com o resgate de las enseñanzas de Jesus em sua pureza primitiva,
La transformación moral es un proceso de refinamiento continuo a lo largo de múltiples existencias. El proceso espiritual se produce a medida que el individuo sustituye el egoísmo y el orgullo por virtudes. Es la evolución continuada. Escrevimos um artículo que foi publicado em el Anuário Espírita, não me recordo o ano, que foi justamente este processo de como é que surge o egoísmo, o orgulho e todos os vícios da humanidade e qual é o processo de nossa transformação, não? E sacamos a conclusão de que, apesar de que há contradições entre os espíritos, né, de afirmar que a grande chaga da humanidade é o orgulho, que é padre do egoísmo, em el livro dos Espíritos está muito claramente posto que o egoísmo é o vício radical. 913, la questão. E que ele é o padre de todos os vícios. Com todo o respeito a Emmanuel em el Evangelho segundo o Espiritismo, nos quedamos com o Espírito de verdade em el livro de los Espíritos. A origem de todos nossos males está em el egoísmo, que genera em princípio o orgulho. Não é o orgulho que lo genera o egoísmo. O egoísmo é que genera o orgulho. Porque como egoístas queremos para nós outros. E para defendernos em contra de los demás, nos apresentamos como melhores que os outros. Isto é orgulho. Em síntese, mais que isto, porque há que profundizar naturalmente o assunto. ¿Está bem? Estas são as desviações del despertar de la consciência. Quando o egoísmo se apresenta, empieza ele desarrollo de la desviación del proceso de despertar de la conciencia. Pero Jesús nos da, ¿no?, la condición de tener autonomía y responsabilidad por el conocimiento. La moral de Cristo, que la humanidad va comprendiendo despacio, exige responsabilidad individual, igualdad de derechos y la expansión de la empatía más allá de las fronteras raciales, sociales, culturales y religiosas. Se considera que os seres humanos compartem a responsabilidade de construir uma sociedade mais justa e sustentável. É responsabilidade nossa. Não nos será dada gratuitamente. Temos que conquistá-la para merecerla. Imagine-se se nós salimos agora mesmo. Vem uma nave espacial e diz: uns 10 aqui foram elegidos a ir a um plano superior agora mesmo. Vai viver em um planeta superior à Terra. ¿A quem não quer? Alguém não quer? Pois, sinceramente, se a consciência está começando a despertar, não vamos querer. Sabe por quê? Aprendemos com os Espíritos, em o livro de los Espíritos. Vamos a um mundo superior deste, sentiremos vergonha, porque aí eles miram e sabem o que está dentro de cada um do outro. Não necessitam falar. Não conhecem solamente os pensamentos, conhecem a estrutura interna, íntima del ser. E eu chego aí, eu mesmo não sei o que está aí adentro, não conosco, e outros estão vendo, que vou pensar, porque quando os demais estão vendo, eu começo a ver também, e vou dizer: Deus meu, não, llévame de novo à terra, por amor de Deus. Assim que quando sei o momento, foi o que passou com 2 pessoas. André Luiz descreve isto, creio que é Missioneros de la Luz, ou os Mensageiros, eles foram pedir ao ministro aí que queriam ir a um plano superior, porque creiam que já na Terra não tinha mais nada para ser. E o ministro perguntou hasta onde se recordava das encarnações anteriores. E eles disseram 1700 e não sei o quê. E ele então sugeriu que eles foram submeter-se a um processo de recordar para saber se estava tudo bem no passado. Quando começaram a recordar, chegou um momento que eles mesmos disseram: basta, basta. E correram a reprogramar uma nova reencarnação na Terra para reparar os enganos que não se recordavam. A justiça divina é tão boa que nos deixa borrar para poder crescer, desarrollar, pero há momentos que necessitamos recordar. Por lo tanto, não aconselho a nadie buscar saber do passado. ¿Está bem? Porque se temos necessidade de saber, lo saberemos. E se lo sabemos, é porque está auxiliando o despertar de nossa consciência. Não é para sentir lástima de nós outros ou sentir problemas de consciência. É para examinar e fazer esforço para ir hacia adelante. Consciência despierta. Amor, sabedoria, amistad,
Entonces, en la conciencia despierta es lo que va a surgir. Amor, sabiduría, amistad. Yo pondría aquí fraternidad dentro de todo esto aquí, porque viviremos efectivamente como hermanos. No como hermanos de los hermanos de la tierra, sino como hermanos de los hermanos del universo. Por esto que pusimos al comienzo la relación con el universo. Porque el universo es totalmente solidario, completamente solidario. Recibimos influencias y emitimos influencias. Pero aquí es importante poner esto. El mal se cierra em si mesmo. Depois que eu aprendi isto, eu não temo mais o mal. Mira que coisa. Não sou temerário, sou muito cuidadoso. Pero não temo mais o mal. Porque o mal se cierra em si mesmo. O mal nunca pode perjudicar al bem, porque não lo alcança, não lo entende, não tem vibrações que pueda chegar hacia ele. O bem vibra em frequência altamente rápida e o mal em olas bem largas. O bem pode penetrar o mal, pero o mal não penetra o bem. Não há como. Assim que quando nos passe alguma coisa de negativo que pensamos, vamos examinar bem, porque não é negativo. Deve ser uma oportunidade que eu não estou sabendo aproveitar. E a pessoa que me está fazendo dano está aí, não? Em la sabedoria incluso. Bendecida la mano que te hiere, porque te libera de los compromissos que não supiste assumir anteriormente. ¿Está bem? Então, a consciência despierta nos llevará, de hecho, a esta unidade. Uma unidade, como Kardec pone la homogeneidade, ¿verdad? La unidade de pensamentos, de sentimentos, de propósitos, de búsqueda, ¿no? De desarrollo, que não é só para mim, é para todos. Não é para minha família consanguínea, para mis hijos, é para os hijos ajenos, porque são mis hermanos também, e assim sucessivamente. O Espiritismo demonstra que a vida terrenal é apenas um eslabão em el conjunto harmonioso e magnífico da obra da codificação del Criador, ¿no? Da obra del Criador, que está em el Evangelho segundo o Espiritismo, el capítulo 2, item 7, e é da edição que traduzimos de la FEB aí. Habiendo alcançado a madurez moral mediante la razón, nos corresponde refinar expresiones y enriquecer atributos, pues todos nuestros sentimientos y pensamientos, palabras y actos se reflejan en nosotros mismos, generando consecuencias, ya sean felices o infelices, que nos conducen al reino de la luz ou de la sombra, del gozo ou del sofrimento. Está basado em la nota de Emmanuel, que está em Evolução em Dos Mundos, quando ele hace a apresentação do livro. Quando ele está falando aqui do perispírito, que André Luiz vai tratar em Evolução em Dos Mundos. Quando nós desenvolvemos experiências, quedam acumuladas, registradas em perispírito. E estas experiências são determinantes, não, de consequências em futuro, positivas ou negativas. E, na medida em que nós nos conscientizamos disto, vamos tendo um respeito mais profundo por nosso corpo. Não só o corpo material, sino por o corpo espiritual também. Assim que muitas vezes nos alimentamos durante o dia 3, 4 vezes para alimentar o corpo físico. E nos olvidamos de alimentar o corpo perispiritual. Como se alimenta o corpo espiritual? De que maneira lo hacemos? Em la consciência despierta, nós sendo conscientes de que o corpo físico refleja o corpo espiritual, vamos trabalhar para que ele esteja harmonizado, harmônico. Vamos conhecer melhor a respeito disto. Não é simplesmente para ensinar a outros ou dar passes em los demás, mas vamos saber que são nossos centros de força. Como atuam eles? Quais são suas funções? O que posso fazer para eu mesmo balancear meus centros de força?
¿Qué hago todos los días para tener mis centros de fuerzas balanceados? Porque ellos están reflejando las consecuencias en mi cuerpo físico. Si ellos están en armonía, en equilibrio, más chances hay de que el cuerpo físico también esté en armonía. El despertar de la conciencia nos lleva a este conocimiento práctico, no es teórico para enseñar a los demás, de cómo utilizar estas cosas para nuestro propio bienestar y ponernos en armonía y condiciones de que cuando nuestro ángel de la guarda se aproxime, nos encontre en condiciones de recibirle la influencia. Y muchas veces nem le percebimos, porque não temos o hábito de cultivar esta essência espiritual que modela nosso corpo físico. E estamos falando aún do corpo espiritual, do perispírito, e cultivar a essência divina que somos. Vamos despacito, dando passos. La oração é nosso instrumento. Pero a oração não pode ser, Deus, muitas graças por la vida, ¿viste? Graças também porque eu tenho este dia maravilhoso bueno, graças por minha família, também. Bueno, agora vou ir e vou cuidar das coisas da vida material. Já se me olvidou de Deus, já não sei mais de lo que trata. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. O despertar da consciência não é cobrir-se de cenizas. Não adianta cobrir-se de cenizas para que os demás vejam como nós somos piadosos, como hacemos penitência, como ayunamos. A questão é como me estou sentindo a cada dia. E tenhamos consciência de esto. Se o problema se apresentou, é porque eu já tenho condições de solventarlo. O despertar da consciência nos quita da situação de dependência de nosso ángel de la guarda, de los buenos espíritos, de Jesus, de Deus, para nos hacer não simplesmente autossuficientes, sino capacitados para caminhar com os próprios pés, tomar decisões adequadas conforme a lei divina e actuar com propósito e conhecimento de causa em favor do cumprimento da vontade de Deus, nosso Padre. Porque todos somos hijos de Ele. Pero ser dignos em la própria consciência de ser reconhecido como hijo de Ele é uma conquista de nosso esforço. E solo el hombre despierto se pode autodenominar hijo de Deus. E Jesus lo hizo. E era reconhecido por los demás. Porque es que a Igreja Católica, e quando eu leía isto, eu era pequeñito, escuchava isto me ponía, Jesus, el único hijo de Deus. Eu dizia, Deus mío, como pode falar isto? Como eu, como cura, en el passado enseñé esto? Pero es verdade. Jesus foi o único, e sigue sendo en la tierra, que foi digno de ser reconhecido por la própria consciência e por los demás como hijo de Deus. Está bem? Assim que quando criticamos, muitas vezes criticamos a igreja, criticamos os demais, não sabemos o que estamos criticando. Nos toma tempo para madurar e chegar a certas conclusões bajo a inspiração e assistência de nossos buenos espíritos. Por lo tanto, espiritista que quer despertar a consciência, recórrate em um sítio de tu habitação, de tu casa, de onde vives, que isolas de los demás ambientes para isto por ahora. Porque maravilha será o dia que todo el hogar seja este santuário. Pero se aún temos televisão dentro de casa, não é possível. Não tenho televisão, pero eu tenho tablet, tenho meu ordenador, tenho... Que é o que faço com isto? Então, aislar um ambiente da casa. Construímos ambiente para todos, para dormirnos, para dormir os niños, para ter uma oficina para trabalhar se trabalhamos em casa, até hasta uma biblioteca espírita. Temos ambiente para uma biblioteca espírita, mas não temos um ambiente. E aí les digo, um dia, era uma confraternização de los companheiros de Banco de Brasil, de la sessão que eu trabalhava. Um amigo, companheiro de trabalho, nos invitou a seu departamento. E estávamos aí, ele serviu a comida e tal, não? E ele vivia solo.
E em um dado momento ele me hizo uma señal para acompanhar-lhe. E eu estranhei porque me deu a impressão que ele não queria que nadie viera, não só eu, ele hizo assim para mim. E eu o acompanhei. E ele então me disse, mira, é que quero ensinar-te algo que eu creio que os demás não vão saber apreciar. Porque ele sabia que eu era espiritista. Ele não era espiritista. Ele abriu na habitação do departamento dele e só havia uma alfombra em el suelo. Nada mais estava aí adentro. E eu, por respeito, parei na entrada. E ele me disse, pode entrar. Então, com a permissão dele, eu entrei. Porque eu senti que só entrava aí quem era permitido. E quando eu entrei aí, ele me mirou e me disse, o que te parece? E eu digo, não me parece nada. Não me parece nada. Só te digo uma coisa, sigas haciendo o que estás haciendo. Isto é simplesmente magnífico. Uma vibração. E aquilo esparcia por el ambiente del departamento, pero tinha um foco que era cultivado por ele todos os dias. E ele me disse, eu me siento todos os dias aqui para meditar. E aí, um dia eu narrei isto e alguém depois me disse, pero como hablas isso na charla? Meditação é coisa esotérica. Aí eu lhe disse, bueno, então te vou invitar. Já leíste Kardec? Ah, sim, eu já li Kardec, lógico que sim. Então te vou invitar a ler outra vez e agarra um bole. E empieza a hacer círculos. Todas as vezes que Kardec habla a palavra meditar, meditação, ou algo relacionado com o assunto, haga um círculo e te vas a surpreender. A meditação não tem que ser esotérica, algo misterioso. É um processo que está em la 919 de autoconhecimento, de submersão hacia dentro, para favorecer o despertar da consciência. E eu vou perguntar agora a vosotros, mas aqui, tenho que cuidar do tempo, temos uns 15 minutos, certo? Para cerrar, Roy, por favor, uns 15 minutos, não? Tá. Então, les vou a perguntar, já hemos visto que a consciência está, não? Onde está a lei divina? Em la consciência. E normalmente ponemos a mão assim. Pero quero perguntar-les, onde está a consciência? Já habéis pensado nisto? Onde está a consciência? Está em la essência divina que somos. Está bem? La consciência é o atributo essencial del ser. É a firma de Deus em nós. ¿Dónde está? Então, eu tenho que ir aí, eu necessito ir aí. Necessito entrar neste território que eu não conosco bem, que eu não domino. E para isto necessito estar comigo mesmo, em algum momento do dia. Posso fazer leituras, em el momento da leitura, parar um momentito, fazer uma introspecção, reflexionar sobre o que he leído, pero trazer para o campo do sentimento. E aí vamos com Alcione, parte segunda do livro Renúncia, capítulo 3. O mensaje de Cristo necessita ser conhecido, meditado, sentido e vivido. Está em Emmanuel a meditação. ¿Está bem? Então, espíritas, necessitamos trabalhar isto para favorecer este despertar da consciência. E esta é uma labor, como hemos dicho, que nadie mais pode fazer, solamente nós. Isto a raiz de lo que puso Emmanuel aqui. Al examinar a labor da inteligência a lo largo de los milênios, reconhecemos facilmente que a progressão do espírito inteligente hacia el reino humano e o viaje de la consciência humana hacia el reino angélico é a expansão milenária de la criatura de Deus. Em virtude de la lei divina, essa criatura deve, mediante seus próprios esforços, conquistar el halo de la imortalidade em la plenitud del cielo. Está basado em evolução em 2 mundos. Vou ler de novo. Leiam, por favor. Al examinar la labor de la inteligência a lo largo de los milênios, reconocemos facilmente que a progressão del princípio inteligente hacia el reino humano
y el viaje de la conciencia humana hacia el reino angélico es la expansión milenaria de la criatura de Dios. En virtud de la ley divina, essa criatura deve, mediante sus propios esfuerzos, conquistar el halo de la inmortalidad en la plenitud del cielo. Y salir de las eternidades. ¿Está bien? Porque as eternidades são períodos de tempo que criamos para solventar problemas e situações que nós fomos generando ao longo dos tempos. Quando chegamos aqui à imortalidade, não há mais tempo. Por lo tanto, não há mais o que entendemos por eternidades. Que quando pensamos em eternidade, pensamos nesta imortalidade. Mas eternidade não é sinônimo de esta imortalidade que aqui está sendo posta. Conquistamos mesmo a imortalidade. A consciência plena de lo que somos e de lo que nos cabe realizar. O espiritismo e a ciência se complementam. A ciência sem o espiritismo se vê incapaz de explicar certos fenômenos, basando-se unicamente em las leyes de la matéria. O espiritismo sem a ciência careceria de apoio e verificação. La Gênesis, capítulo 1, el item 16. ¿Está bem? ¿Por que tratamos aqui de esto? Porque começamos dizendo que se fôramos trabalhar a questão de despertar de la consciência desde o ser, não, o princípio espiritual, necessitaríamos embasamento científico que o espiritismo tem. E les adelanto que em Brasil algumas universidades estão nascendo trabalhos voltados para a investigação de lo que propõe o espiritismo. Assuntos relacionados com a espiritualidade. E a Federação Espírita Brasileira está criando um grupo de pessoas que se dedicarão a acompanhar estes trabalhos, incluso alguns deles fazem parte nas universidades destas atividades. Que somos? De onde venimos? Por que estamos aqui? Hacia onde vamos nós? O despertar da consciência não é simplesmente um aumento de conhecimentos, sino uma transformação interior. O passo de la oscuridad a la luz simboliza a evolução moral do espírito. Representa uma decisão puramente personal. O momento em que um ser humano elige deixar atrás a ignorância, o egoísmo e o medo para caminhar hacia a liberdade alcançada mediante o amor, a bondade, a verdade, a responsabilidade e a compreensão. Saiu aí demasiado aí. Desafios do despertar da consciência. Temos hábitos e vícios arraigados. Necessitamos da reforma íntima, da educação moral. Com todo isto que foi posto, nós podemos ir encaminhando para esse cierre. Em hábitos e vícios, vamos compreender que há a existência e interdependência de los seres. La Revista Espírita, 1868, o Livro dos Espíritos, questão 540, que citamos ali início. Estamos remetendo allá. O livre-albedrío, surgimento dele, suas funções, está em o Livro dos Espíritos 122, questões 122, 121. E vamos ver que os hábitos e os vícios, ele vai levar em sua luta para vencer a responsabilidade progressiva. Citamos a questão 115, 115A, incluem também 114 e seguintes. Los dóciles e los rebeldes, está em la 115A, citamos isto para vosotros. Desviação moral viene por las imperfecciones morales nuestras. Las imperfecciones morales, egoísmo, origem de todos os males, questão 785, 913 a 917 do Livro dos Espíritos. Orgulho, obstáculo ao progresso. Livro dos Espíritos 785, 806A, e vamos encontrar no Evangelho, capítulo 10 também. Imperfecciones morales, apatia, envidia, celos. Aí está a referência, Livro dos Espíritos 9313, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 23. Maledicência e calúnia, a avarícia também estão aqui referenciadas. As imperfecciones morales, placeres del mundo, sexo, alimentação e outros vícios.
Naturalmente, sexo e alimentação desreglada, fanatismo, guerra íntima e externa com os demás. Despertar de la consciência, somos responsáveis. La reforma íntima como condição de melhoria do mundo. E o progresso é inexorável. Vai ocorrer agora ou depois, porque dizem os espíritos que nadie se quedará imperfeito por sempre. Por mais que isto demore, vamos alcançar. Por lo tanto, confiemos em nossa capacidade e lo hagamos. Las imposições da lei de causa e efeito para a reforma moral não é um castigo, sino um instrumento de progresso. E las imposições de dolor. Quando não somos dóciles, vem o dolor. Recomendamos a leitura do livro de los Espíritos nessas questões. Leon Denis, o problema del ser, del destino e del dolor. El item especificamente del dolor, que é magnífico para entender por que nós sofrimos. Os instrumentos do despertar da consciência, as religiões dogmáticas e a culpa. Eliminemos a culpa. Culpa é uma palavra que vai quedar em dicionários referencial, porque culpa não construye, paralisa e dificulta a marcha. O Evangelho de Cristo e a redenção por el amor. O Novo Testamento é nossa guia. Hoje podemos agarrar o Novo Testamento inteiro para estudar. Não solamente o Evangelho segundo o Espiritismo. Já vamos mais de 150 anos para chegar a isso. Hoje podemos consultar todo o Novo Testamento sem medo del ranço religioso de convertir o Espiritismo em uma religião dogmática, porque isto já não é mais possível. A doutrina espírita trabalha para a educação do espírito imortal. E este é nosso dever, seguir trabalhando. El BIP, questão 886. Para os espíritos descrever a caridade conforme ela entendia Jesus. Benevolência para com todos, indulgência hacia las imperfecciones de los demás e perdão de las ofensas. Reconcilia-te com tu adversário. Tens adversário? Quer alcançar a plenitude da consciência? Não podemos ter adversários. Pedro, quantas vezes perdonaré? E vamos então terminar aqui. O Evangelho disse: hacer a los outros o que queremos que nos hagan. E o sacrifício mais agradável a Deus, qual é? O sacrifício de nossa personalidade, que vamos trabalhar em el tema final. Muitas graças, que Jesus nos ampare e proteja sempre. Vai venir? Vou deixar o microfone aqui, tá? Agradecemos profundamente al señor Carlos Campetti por esta magnífica presentación. Cómo nos hace reflexionar, conocer, aprender, despertar. No puedo dejar de volver a mencionar algunas expresiones que me han marcado de una manera importante, porque como espíritas sabemos que aprendemos y volvemos a aprender cada día. Y la lección que ya estudiamos la tendremos que seguir analizando, reflexionando, hasta que seamos verdaderamente capaces de ponerla en práctica, hasta que seamos realmente auténticos en nuestras acciones, cuando seamos capaces que en lo que pensamos, decimos y actuamos esté totalmente en armonía y esté dirigido al bien mayor. Y nuestro querido Carlos Campetti nos decía
Somos esencialmente energía, la obra de Dios. Fuimos creados simples e ignorantes. El despertar de la conciencia inicia desde nuestra creación y se desarrolla gracias al libre albedrío. Dios no creó el mal. Dios creó la ley divina y el mal sucede cuando no la respetamos. La ley de Dios está ¿dónde, queridos hermanos? En nuestra conciencia. El enemigo, nuestro mayor enemigo, ¿no? Siempre creemos que tiene que ser una persona, ¿no? La personificamos de alguna forma. ¿Y quién es? ¿Sí? El apego a la materia. Es nuestro verdadero enemigo. Para despertar la conciencia debemos de superar nuestro orgullo y nuestro egoísmo, porque no nos permite aplicar lo que hemos aprendido. Despertar, conocimiento y deseo de cambio. El mal se cierra en sí mismo. El mal nunca puede alcanzar el bien. El bien sí puede penetrar el mal. El despertar de la conciencia no es cubrirse de cenizas. Transformación, autocontrol, perdón y servicio. Conciencia despierta, amor, sabiduría, fraternidad, amistad. La conciencia es el atributo esencial del ser. Ahí, queridas hermanas y hermanos, está escrita la ley de Dios. Y finalmente, el despertar de la conciencia es una transformación interior. Estamos aquí para transformarnos y nos transformamos no solamente individualmente, sino colectivamente. No podemos progresar si no lo hacemos como una gran familia, en comunidad. Es necesario apoyarnos unos a otros y por eso este Congreso Espírita hondureño nos permitirá poder avanzar juntos como hermanos.